Assunto de hoje do programa, Clemente. Motorhead. Um brinde a tio Leme. Opa, Com seu suquinho de milho favorito. eu adoro suco de milho. Você gosta? Vamos lá. Uma das bandas mais barulhentas da história. Saúde, tio. Saúde. Saúde, tio Leme. Saúde, né? Saúde você que nos assiste. Cara, pra falar a história do Motorhead, a gente tem que falar a história do Leme, né? Que é a alma do Motorhead. Ele é o Motorhead, né? Ele é o Motorhead. É o único cara que conseguiria manter a banda, né? Sim. Ninguém mais conseguiria manter o nome, né? Cara, e o legal, eu tava vendo um documentário sobre a vida do Leme e o David Grohl fala que o Leme é a primeira pessoa que ele conheceu que ele era anterior ao rock and roll. Ele viu o rock and roll nascer. Mas é verdade. É verdade, ele tinha uns 12, 13 anos e é um cara que viu os Beatles no Cavern Club. Ele nasceu lá no norte, uma cidade que não era muito longe de Liverpool, era entre Birmingham, Liverpool e Manchester. Então ele tinha acesso, era rapidinho, Era tipo, rapidinho. menos de 100 km ele estava lá. E ele viu mesmo os Beatles no Cavern Club, não era brincadeira. Cara, isso é histórico. É histórico. E daí que ele começou a deixar de tocar guitarra. Ele começou como guitarrista, né? Ele era guitarrista? Guitarrista no começo, guitarrista. Teve várias bandas como guitarrista. Ele Uma teve delas era o Rockin' Vickers. Ele fala que o Rockin' Vickers foi a primeira banda de sucesso que ele teve. Tocava cover, tocava ali no norte da Inglaterra, mas tocavam quase todo dia. Então ele conseguiu Legal. comprar carro, saca? Ele conseguiu um certo status ali com essa banda. com Rockin' Vickers. Eu Com Rockin' nunca Vickers. ouvi falar do Rockin' Vickers. Então, ninguém conhece, né? Porque a banda não chegou a gravar. Era mais uma banda de cover. Quem devia conhecer era o pessoal lá da área, né? Daí decidiu mudar pra Londres, meu. Ele fala até que é engraçado, porque ele conheceu o John Lord. Daí o John Lord cruzou com ele e falou: pô, o dia que você for lá pra Londres, aparece lá em casa. Ele foi. E só Ficou saiu de mala. lá 3 anos depois. Mas lá em Londres ele arrumou emprego. Aliás, arrumou uns bons empregos, hein? Ele era hold do Jimi Hendrix, é verdade essa história? Isso é verdade, cara. E tinha um amigo dele que chamava, acho que era Chester, eu não sei, Sim. que era hold do Hendrix. E esse cara morava com o Noel Redding, que era o baixista do Hendrix. O Leme estava precisando morar em algum lugar, tinha sido despejado onde ele estava, foi lá morar com os caras. Um dia eles precisavam de um hold a mais, o cara falou: quer trabalhar com a gente? Ele ficou mais ou menos uns 3 meses com o Hendrix. Você sabe uma história fantástica, né? Porque uma das funções dele como hold do Jimi Hendrix era trazer os ácidos para o Jimi Hendrix. Ele falou que o Jimi Hendrix era super generoso, porque ele mandava comprar 10 ácidos, e ficava com 8 e dava 2 pro Leme. 10 cartelas. 10 cartelas. Tá sendo bonzinho, meu velho. Mas o Hendrix parece que gostava muito dele, assim. Sim. E ele realmente conviveu nesse período, então é verdade. Ele realmente foi o hold do Hendrix. E era um loucão, né? Sim. Depois ele saiu, ele foi procurar emprego, né? Daí ele falou assim: preciso tocar. Ainda como guitarrista, ele arrumou uma participação nesse disco. Ele, na verdade, ele foi o compositor desse disco, era do Sam Gopal. Ou Gopal. Acho que Era um tablista. indiano, né? Então, ele não era indiano, cara, ele era de outro país, não sei se era filipino, era algum país esquisito ali. Era um tablista. My thoughts returning to a time when there was only youth to share. Ele precisou de uma banda, o Leme foi lá e participou tocando guitarra e compondo as músicas. O disco não fez o menor barulho, velho. Imagino, né? Infelizmente. Aí ele continuou morando em Londres, ficou amigo lá dos caras do Rock Wind. Ele ficou amigo de um dos caras do Rock Wind, que era ali da turma do Rock Wind. Sim. Um dia eles precisavam de um baixista. Falaram: Leme, quer ir lá? Ele: eu não toco baixo, não tem problema. É só chegar. Só chegar e tocar. Ele foi lá, comprou um baixo, começou a tocar o baixo, daí ele virou baixista da banda. Foi aí que ele virou baixista. Aliás, o Rock Wind era uma banda psicodélica, super legal. Tinha uma dançarina que dançava com os seios nus. Uau, era uma banda muito louca. Mas mesmo sendo uma banda muito louca, naturou a loucura do Leme. É, exatamente, cara. Eles eram meio uns hippies do espaço, né? É que eles tinham outro pique. Eles falaram assim: o Leme fala muito bem que o Rock Wind tinha uma divisão. Tinha os caras que tomavam ácido, que tomavam aquelas coisas, né? Sim. As drogas psicodélicas, e ele não. Ele era da turma, o speed. Ele gostava de ficar acelerado, né? Porque ele é um cara do rock and roll, de treta, das ruas. Ele tinha um verniz das ruas. Por isso que ele foi preso, velho. Ele tava com o speed. Eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos, tocar no Canadá, lá na fronteira do Canadá. Ele foi preso, os caras achavam que era cocaína, e ficou uns dias detido até fazer um exame e provarem que não era cocaína. Caramba. Voltou pra banda. Tchau, queridão. Todo mundo ficava preso na fronteira com o Canadá, né? Os Keith Stones. Richards, todo mundo, ninguém sabia disso, um falava pro outro. Aí que ele foi mandado embora do Rock Rock Wind. Mas ele gravou o vocal da música que fez mais sucesso do Rock Wind, que é Silver Machine. I just took a ride
Ele é o vocalista. Engraçado, né? Que sortudo. Foi o único cara que conseguiu alcançar ali. Aí depois que ele saiu do Rockwind, logicamente estava chateado, ficou bem triste, ele falou. Ele começou uma banda por conta própria. Eu sei que banda é essa. Bastards. Você acha que ia dar certo com esse nome? Não, é velho? horrível esse nome. Mas Qual o tem nome uma banda da- punk depois que assumiu esse nome. E também não fez sucesso. Bastards. Alguém que sugeriu falou, Leme, muda de nome, né, meu? Bastardo o nome da tua banda não dá. Ele pegou o nome da última música, Motorhead, é o usuário de anfetaminas. Sim, uma gíria americana e tal. E foi a última música que ele fez pro Rockwind. Ele falou, a música é minha mesmo, eu vou pegar o nome e começou a banda. Chamou os caras, eu não sei se ele chamou os caras certos na época, né? Ele chamou o Lucas Fox, que era um baterista Mediano. que nem aguentou, saiu logo depois. Sim. Chegou a gravar o primeiro disco ali, que é o primeiro disco que não foi lançado, né? Só foi lançado On Parole. On Parole, exatamente. Aham. E chamou o Larry Wallace, que era o guitarrista dos Pink Fires. Pink Ferries, né? Que era uma Pink banda, Ferries. o Pink Ferries era uma das bandas mais barulhentas da Inglaterra naquela época. Ele fez essa banda. Eles chegaram a gravar esse disco On Parole, que na verdade não foi lançado. Que era horrível o disco. Era ruim o disco, né? Ele só foi relançado depois, lá pra frente, quando o Motorhead começou a fazer sucesso. E aí o Lemmy passou um bom tempo tentando um contrato com uma gravadora. Aí ele falou assim, a gente precisa de mais um guitarrista, cara. Ele achava que precisava de um outro guitarrista. Chamaram o Filthy Animal Taylor, que tinha acabado de entrar na banda, batera. que era amigo dos caras e também era fã do Lemmy. Aliás, ele tinha uma foto com o Lemmy na época do Rockwind. Como fã, cara. Como fã. O Filthy Animal Taylor, antes de tocar bater no Motorhead, ele era fã do Lemmy. Nossa. Sensacional, né? É, horrível. Ele conhecia esse cara que trabalhava em construção, que era o Fast Eddie Clarke, que era guitarrista, já tinha parado um pouquinho de tocar. Ele falou, vamos fazer uma banda. Já tinham tocado juntos, recomendou ao Lemmy, o Lemmy adorou. Marcaram um ensaio que era para ser um quarteto, com o tal do Larry Wallace. O Larry Wallace. Ficou indignado. Mais um guitarrista, eu baixo. Não apareceu no ensaio, a banda acabou virando um trio. Então por isso que eles mantêm a tradição de sempre ser um trio. Exatamente. Já foi no quarteto, né? Já foi no quarteto, mas você vê, foi muito pouco, né? Dentro da carreira deles foi muito pouco que eles foram. Eles se consagraram com um trio, aliás, com essa formação. Filthy Animal Taylor, Lemmy e Fast Ed Clarke. E aí gravaram o primeiro disco em 1977. Que demorou, hein? Sim. 2 anos, né? E cara, em 1977 era o ano do punk e aquele disco é totalmente punk rock, mal gravado. Cara, foi gravado em 2 dias. A história é curiosa, rapidamente. Ele ia fazer o último show, em 77. O Lemmy ficou tentando um acordo com a gravadora, não conseguiu. Ele falou, vamos acabar com a banda, o último show vai ser no Marquee. Pediu pro cara de uma gravadora que chama T-Sweet, falou, grava esse show. O cara deu um cano nele. Pra não ficar mal com o Lemmy, ele falou, tudo bem, eu dou 2 dias aí de estúdio pra você gravar um single, vai, só pra marcar a banda. Pra não... Eles falaram, aí gravaram não sei quantas músicas, 10 músicas, suficiente pra lançar o disco. E aí lançaram o primeiro Motorhead em 77. Que na capa já tem aquele mascote, que uns chamam de Orpig, né? E outros chamam de Snaggletooth, não sei o nome, meio esquisito. Eu Mas acho que é uma cabeça motor. Uma cabeça motor. Olha, eu falei do On Parole, esse aqui, ó. Esse foi o primeiro disco que eles gravaram, na primeira formação, né? Com Larry Wallace na guitarra. Lucas Fox saiu ali e tal. Sim. As baterias foram, em sua maioria, regravadas. Até que eles gravaram, né, em 77 o Motorhead. Em 79 o bicho pegou. Que esse aqui é o primeiro disco que tá contando mesmo Overkill. pra lenda da banda, A né? primeira música que eu ouvi com... O primeiro rock and roll que eu ouvi com bateria com 2 bumbos foi Overkill. Don't sweat it. Get it back to you. Overkill. 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 Tá vendo? Assim, e os punks adoravam o Motorhead, né? Tem isso, né? É, porque o Motorhead, ele tinha uma postura, não era uma banda de heavy metal, mas também não era uma banda punk, né? Eles ficavam entre os dois. Era um rock and roll acelerado. Rock and roll acelerado. Era quase aquele pub rock que os caras faziam antes do punk, que a gente tocava nos pubs, só que muito mais agressivo, né? Sim. Quer dizer, fizeram muito sucesso com o Overkill, cara. E eles Ali- usavam jaquetas de couro. Exatamente. E tiveram um produtor muito bom, cara, que se não me engano chamado Jimmy Miller, é isso? Cadê? Eu Miller. fiz uma colinha. Jimmy Miller era um cara dos Stones. Fez o Exile Main Street, o Stick Fingers. Ele produziu e conseguiu captar, já que o primeiro que você falou que era muito mal produzido, Sim. o Overkill foi muito bem produzido. E aí eles aproveitaram e gravaram o segundo com a mesma formação e também com o mesmo produtor, que é o Bomber. Ain't a hope in hell. Nothing gonna bring us down. The way you decline, 5 miles off the ground. Os 2 discos saíram no mesmo ano, né? Em 1979. Um em março e outro em outubro. Exatamente. Antes ainda do
do heavy metal ter estourado ali, Sim. né? Que foi justamente em 80 que estavam muito bem representados com o melhor disco da banda. Você concorda comigo? Concordo com Esse é o melhor? Esse é o melhor e nesse disco você vê definido o baixo do Lemmy, aquele som do Rickenbacker ligado num Marshall, acho que é um Marshall de Agudo, guitarra agudo, né? O Rickenbacker já é um baixo agudo. Ligado num ampli de guitarra, a tendência é ficar distorcido e agudo. Exatamente, cara. E o Fast Ed tinha que se virar ali pra preencher mais, porque não tinha o gravão do baixo, né? Sim. Clemente, só um detalhe, esse aqui é o disco gravado em 1980, o grande clássico da banda. Sim. Ace of Spades foi relançado com uma forma diferente aqui, com a ordem das músicas diferentes. Eu não consigo admitir, cara. Pra mim, o Ace of Spades começa lá do A com Ace of Spades. Você sabe que às vezes são os próprios músicos que querem isso? Isso Às é. vezes ele estava insatisfeito com aquela formação, né? E aí ele, com aquele setlist, ele quer mudar. Eu já fiz isso. Ah, tá vendo? É, Você estragou o é, disco então, Clemente. Quem quiser conhecer mais sobre Ace of Spades, já viu esse documentário? Não? Esse aqui é um documentário muito legal que é justamente sobre a gravação do Ace of Spades. Quem quiser saber detalhes ali, eles falam aqui de uma maneira muito bem humorada como era de fato a banda, né? Um ano depois ficaram fazendo turnê, obviamente, né? A banda quis aproveitar o sucesso, fez um monte de turnê, lançaram ao vivo No Sleep Till Hammersmith, que na verdade não foi gravado em Hammersmith. Não foi gravado em Hammersmith. Foi gravado aonde, Gastão? Tinha umas 4 cidades diferentes, cara. Tinha Leeds, tinha Belfast na Irlanda, tinha algumas outras cidades. Não gravaram em Hammersmith, meu. E por último, Entraram em 82 com pressa, querendo aproveitar ainda a esteira do sucesso. Vamos gravar um disco, não tinham nem composto as músicas direito. Foram lá e gravaram Iron Fist, que infelizmente culmina com a saída de Fast Ed Clark. e o Animal Continuou ainda mais um tempinho, depois ele saiu um pouquinho mais pra mais frente. aquela mesma formação clássica, infelizmente. E o Lemmy errou na mão, né? Porque ele, pra substituir o Fast Ed Clark, ele chamou o Brian Robertson, que era um cara meio glam ali dos Thin Lizzy, não tinha nada a ver com o som deles, e não aguentou, ele E, quis aliás, fazer... foi rejeitado pelo público. O Brian Robertson, é que nem um cara da nossa equipe aqui do Casa Gastão, usa aquelas bermudinhas de futebol. Sim. Ele entrava no palco com aquelas bermudinhas de futebol. Não, cara, então o público olhava os caras de preto com cinto de bala e o outro lá com a bermudinha de futebol. Foi rechaçado, tanto que a gente só considerou a fase clássica da banda, não acho só que nós, é como por todos aí. os fãs, né? Sim. A fase clássica é essa mesmo. A gente vai parar por aí, de repente, no próximo programa a gente pode continuar falando sobre a história, porque o tio Lemmy está vivo. Está muito vivo, bem, está melhorando agora a saúde. A gente é muito amigo do Dierinho, que é um road do Motorhead. Sim. Há mais de 10 anos a gente ainda vai conversar com ele também. E eu só quero terminar esse programa, Clemente, falando da entrevista que eu fiz rapidamente por telefone com ele. Você No fez primeiro uma ano. entrevista com ele? Primeiro ano de MTV, me arrumaram uma entrevista no meio da sala, aquela barulheira. Eu perguntei uma coisa pro Lemmy, ele respondeu. Eu falei, Lemmy, eu não ouvi. Eu falei, espera só um segundinho que eu vou mudar de sala. Bem. You think it's all different, don't you? All the time, right? And it's always the same. Jesus, I can't go on anymore.